Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 10 de maio de 2021. Papa inclui reduções e penas alternativas nas leis do Vaticano, parte 3. O Papa Francisco promulgou nesta terça-feira 16/02 uma carta apostólica com mudanças legislativas no sistema jurídico do Vaticano, que incluem a possibilidade de reduções nas penas por boa conduta e sanções alternativas, como serviço comunitário para os condenados. A medida foi determinada em forma de motu proprio, documento pontifício com que o Papa pode ditar as leis, e acrescenta essas alterações no Código Penal do Estado. No documento, o pontífice afirma que essa reforma nas leis é necessária para responder às necessidades da época com mais garantias. O primeiro artigo estabelece uma redução de 45 a 120 dias para cada ano de pena cumprida, em casos que a pessoa condenada tenha se comportado de forma a presumir seu arrependimento, além de ter participado com proveito do programa de tratamento e reintegração. Quando a sentença for executória, o condenado irá elaborar, em comum acordo com o juiz, um programa de tratamento e reintegração contendo a indicação dos compromissos específicos que assume para eliminar ou mitigar as consequências do crime cometido. Desta forma, o detento poderá propor penas alternativas, principalmente as de trabalho em benefício da comunidade, como a realização de obras de utilidade pública, atividades voluntárias de importância social, bem como condutas que visem promover, na medida possível, a mediação com a pessoa afetada. Até agora, nenhuma dessas modificações estavam em vigor no sistema jurídico do Vaticano. Já o segundo artigo altera o Código de Processo Penal e revoga o chamado julgamento à revelia e, agora, se o réu não comparecer à audiência sem comprovação legítima, o julgamento será mantido e as autoridades vão considerar a pessoa representada pelo advogado de defesa. No entanto, se o réu conseguir comprovar que não participou da sessão em decorrência de um impedimento grave e legítimo, ou se por doença mental não puder realizar sua própria defesa, o tribunal é obrigado a suspender ou adiar a audiência. O terceiro artigo introduz alterações à lei CRI sobre o sistema judiciário do Estado da Cidade do Vaticano e estabelece que os magistrados conservarão todos os direitos, assistência, benefícios e garantias concedidos aos cidadãos do Vaticano. Por fim, fica estabelecido que também nos recursos e nas sentenças de cassação, como já é o caso da primeira instância, as funções do Ministério Público são desempenhadas por um magistrado do Gabinete da Promotoria de Justiça. De acordo com o livro D.S. Espíritos de Allan Kardec, questões 873 e 875, estando a lei de Deus escrita na consciência 1, possuímos todos os sentimentos dos direitos que esta lei nos dá, o que nos leva a preservá-los a todo custo. Por outro lado, não nos enganaremos a respeito da extensão dos nossos direitos, se considerarmos que eles devem ter os mesmos limites dos direitos que, com relação a nós mesmos, reconhecemos ao nosso semelhante, em circunstâncias idênticas e de forma recíproca. Esse reconhecimento dos direitos naturais é a base do sentimento de justiça, o qual está de tal maneira na natureza que nos revoltamos à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos constatam-se noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Pode dizer-se que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais.
tais direitos são determinados pela lei humana e pela lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Direito e justiça deveriam ser sinônimos perfeitos, ou seja, deveriam expressar a mesma virtude, pois, se aquele significa o que é justo, esta se traduz por conformidade com o direito. Lamentavelmente, porém, aqui na Terra, direito e justiça nem sempre se correspondem, porque, ignorando ou desprezando a lei de Deus, outorgada para a felicidade universal, a justiça humana ha feito leis prescrevendo como direitos umas tantas práticas que favorecem apenas os ricos e poderosos, em detrimento dos pobres e dos fracos, o que implica tremenda iniquidade, assim como há concedido a alguns certas prerrogativas que de forma nenhuma poderiam ser generalizadas, constituindo-se, por conseguinte, em privilégios, quando se sabe que todo privilégio é contrário ao direito comum, esclarece Rodolfo Caligari em seu livro As Leis Morais. O sentimento de justiça desenvolve-se, paulatinamente, no ente humano, começando este por aplicar a si, como justo, tudo quanto ache que lhe convenha, e acabando por exprimi-lo da maneira mais elevada e pura. Assim, o conceito da justiça varia nos indivíduos, segundo o desenvolvimento que neles alcançou esse sentimento. Varia, pois, num mesmo indivíduo, conforme ao seu progresso espiritual. Comparados dois períodos da existência de uma criatura, em cada um se deparará com um conceito diferente da justiça. O modo de exprimir-se esse sentimento também guarda relação com a compreensão das coisas, dos indivíduos e dos acontecimentos. Sobre um mesmo caso, o juízo individual pode apresentar diversidades, segundo o conhecimento que do caso tem a criatura. Se o conhecimento não é completo e exato, à medida que ele se for aprofundando e ampliando, depois de emitido o primeiro juízo, também se irá modificando o conceito formado acerca do aludido caso. Não obstante terem todos a retidão por mira, numa coletividade de indivíduos observamos, assim, que, sobre casos, coisas e pessoas, são diferentes os juízos que se emitem. É que o sentimento de justiça não é do mesmo grau em todos. Crê o indivíduo obrar com justiça, até quando comete as maiores atrocidades. Vem depois a reflexão, melhor conhecimento do fato, e o que lhe pareceu justo se lhe torna abominável, cita Angela Guarold em seu livro Grandes e Pequenos Problemas. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de maio de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.